No coração da Itália renascentista, uma era de gênios e titãs, enquanto o mundo redescobria a beleza da antiguidade e se atrevia a sonhar novamente, a sombra do dogma medieval ainda se agarrava à alma da Europa. A Terra continuava sendo o centro inamovível da criação divina, e as estrelas, meras luzes fixas em um firmamento perfeito. Neste universo de certezas inquestionáveis, nasceu um homem destinado a quebrá-las todas. Seu nome era Galileu Galilei, e sua história não é apenas a de um cientista, mas a de um rebelde que, armado unicamente com sua curiosidade, se atreveu a apontar um telescópio para o céu e mudar para sempre nosso lugar no cosmos. Galileu veio ao mundo no dia 15 de fevereiro de 1564 em Pisa, uma cidade que carregava a contradição em sua própria arquitetura, com sua famosa torre desafiando a gravidade. Aquela era uma época de mudanças sísmicas. A pólvora redefinia a guerra, a impressão democratizava as ideias e a reforma protestante fracturava a cristandade. Neste turbilhão, Galileu cresceu no seio de uma família que valorizava o pensamento crítico. Seu pai, Vincenzo Galilei, não era apenas um músico de renome, mas um teórico que desafiava as antigas regras da harmonia, uma lição que seu filho jamais esqueceria, que as verdades mais sagradas às vezes devem ser questionadas. Foi em Florença, a brilhante cuna do Renascimento, onde o jovem Galileu se impregnou desse espírito revolucionário. As ruas por onde caminhava ainda guardavam o eco de Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo. Homens que haviam demonstrado que a observação direta da natureza era a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Enviado à Universidade de Pisa para estudar medicina, uma carreira respeitável e lucrativa, Galileu logo se sentiu prisioneiro. Sua mente não estava nos textos antigos sobre humores e sangrias, mas em uma linguagem muito mais pura e universal, a matemática. A lenda conta que sua epifania ocorreu na Catedral de Pisa. Enquanto observava o lânguido balanço de uma lâmpada de bronze, notou algo que ninguém mais havia visto. Usando seu próprio pulso para medir o tempo, descobriu que não importava quão amplo fosse o arco da oscilação. O tempo que levava para se completar era sempre o mesmo. Naquele instante, a física medieval de Aristóteles, que havia governado o pensamento ocidental durante quase 2000 anos, começou a desmoronar em sua mente. Não era a autoridade dos livros antigos que ditava a verdade, mas a evidência de seus próprios olhos. Essa descoberta acendeu uma chama. Galileu começou a questionar tudo. A ideia aristotélica de que os objetos mais pesados caem mais rápido lhe parecia ilógica. Realizou seus próprios experimentos, reais ou mentais, desafiando seus professores e uma academia que se agarrava a dogmas obsoletos. Nas salas de aula de Pisa, onde a tradição era lei, Galileu estava se tornando um herege intelectual. O cosmos, segundo Aristóteles e a Igreja, era perfeito e imutável. Mas, e se não fosse? E se o universo fosse um lugar muito mais complexo e dinâmico do que ninguém se atreveu a imaginar? As ideias de um astrônomo polonês, Nicolau Copérnico, que sugeria um universo com o Sol no centro, já circulavam nos círculos eruditos, mas eram consideradas pouco mais que uma curiosa especulação matemática. Para Galileu, no entanto, representavam uma possibilidade empolgante. A tensão entre o saber antigo e as novas observações era palpável no ar. Seus mentores, divididos entre a admiração por seu gênio e o temor por suas implicações, tentaram guiá-lo por um caminho mais seguro. Mas o espírito de Galileu era indomável. Sua decisão de abandonar a medicina para se dedicar completamente às matemáticas foi seu primeiro ato de rebelião. Era um caminho incerto, mas era o seu. Esses anos formativos não apenas forjaram seu caráter, mas também definiram o método que o levaria à glória e, finalmente, à tragédia. Não confiar na autoridade, mas na experimentação. A pergunta que ardia em seu interior, quais leis regem o universo, se tornaria a obsessão de sua vida. A história muitas vezes se pergunta o que teria acontecido se Galileu tivesse seguido o caminho seguro. A ciência moderna teria demorado décadas ou até séculos para despertar. Sua coragem para desafiar as convenções não apenas mudou a ciência, mudou a própria definição do que significa buscar a verdade. Com o coração cheio de perguntas e a mente afiada pelo debate, Galileu se preparava para seu próximo passo. A prestigiosa Universidade de Pádua o esperava, um lugar conhecido por sua maior liberdade intelectual. Seria lá onde seu gênio finalmente floresceria, onde construiria o instrumento que lhe permitiria ver o que nenhum ser humano havia visto antes.
e onde suas descobertas o colocariam em um curso de colisão direto com o poder mais grande de seu tempo. A jornada mal havia começado. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A busca pelo conhecimento levou Galileu Galilei a um novo capítulo em sua vida, um período decisivo para sua formação. No final do século XVI, a Itália se encontrava em um ambiente de efervescência intelectual, marcado pelo Renascimento. As universidades, especialmente a de Pisa, se erguiam como centros do saber, onde o conhecimento antigo se entrelaçava com as novas ideias que começavam a questionar os dogmas. A reforma protestante e o avanço da ciência começavam a ressoar nos corredores acadêmicos, desafiando a ordem estabelecida. Nesse contexto, Galileu se inscreveu na Universidade de Pisa em 1581. Inicialmente orientado para a medicina, no entanto, o jovem Galileu estava destinado a ser mais do que um médico. Sua curiosidade o levou a explorar além. Nos anos que passaria em Pisa, ele se encontraria não apenas com os textos de Aristóteles, mas também com a necessidade de questionar e experimentar. A influência de seu pai, Vincenzo Galilei, um músico e matemático, também desempenharia um papel crucial em seu caminho rumo às matemáticas e à física. Os personagens que marcariam sua vida nesse período eram diversos. Seu primeiro contato com as matemáticas foi por meio de um notável professor chamado Ostílio Ricci, que incitava seus alunos a investigar. Galileu, sob a tutela de Ricci, começou a desenvolver uma fascinação pela geometria, sentindo que as matemáticas eram a chave para entender os segredos do universo. No entanto, seu caminho não seria fácil. A Universidade de Pisa estava dominada por uma concepção rígida do conhecimento. À medida que os anos passavam, Galileu se aprofundava em seus estudos, mas também começava a questionar a validade das ensinanças. Em uma anedota que se tornou parte do mito que o rodeia, disse que enquanto observava um candelabro oscilante na Catedral de Pisa, Galileu chegou à conclusão de que o tempo que levava para oscilar era independente da amplitude do movimento. Essa descoberta, embora primária, marcou o início de sua inclinação para a experimentação e a observação, princípios que mais tarde cimentariam seu legado. No entanto, nem tudo em Pisa era propício para o desenvolvimento de uma mente inquieta. A rigidez do sistema educacional e a influência das autoridades geravam tensão. Sua decisão de abandonar a medicina e dedicar-se às matemáticas não foi bem recebida por alguns, e frequentemente suas ideias eram recebidas com ceticismo. A comunidade acadêmica, dominada pela tradição aristotélica, via em Galileu uma ameaça à sua autoridade. É pertinente analisar até que ponto uma mente brilhante pode desafiar as convenções sem enfrentar resistência. No ano de 1585, após 4 anos de estudo, Galileu tomou a decisão de abandonar a Universidade de Pisa sem ter obtido um diploma. Essa escolha, embora arriscada, seria um ponto de inflexão. Seu desejo de seguir o caminho das matemáticas o levou a buscar novas oportunidades, onde poderia explorar sem as limitações impostas por um sistema conservador. Assim, sua vida como estudante se fechou, deixando um legado de curiosidade e desafio que o acompanharia pelo resto de seus dias. As consequências imediatas de seu tempo em Pisa foram significativas. Galileu se tornou um crítico da educação tradicional. A ruptura com a medicina e sua decisão de dedicar-se às matemáticas não apenas o posicionaram como um pensador independente, mas também o prepararam para sua futura carreira como professor em Pádua. No entanto, a análise de seus anos em Pisa persistia, deixando a pergunta no ar sobre que outros segredos aguardavam em sua jovem mente. Assim, o capítulo de seus anos de estudante se fecha, mas não sem deixar uma profunda marca na história da ciência. A tradição e a resistência à inovação pairavam sobre o caminho de Galileu, que em breve se veria imerso em um ambiente mais propício. Essa viagem rumo à Universidade de Pádua, onde começaria a desenvolver suas primeiras teorias, estava à porta, e com ela, uma nova era de descobertas e controvérsias estava prestes a começar. A incessante busca por conhecimento levou Galileu Galilei a um novo horizonte acadêmico. Em 1592, o jovem cientista se transferiu para a Universidade de Pádua, um centro de pensamento que florescia no Renascimento e que se tornaria o cenário onde suas ideias, inicialmente consideradas radicais, começariam a tomar forma. Em um ambiente de efervescência intelectual, onde Aristóteles e Ptolomeu começavam a ser questionados, Galileu se encontraria no epicentro de uma revolução científica.
O contexto histórico em que Galileu chegou a Pádua era complexo. A Europa do final do século XVI se encontrava em uma encruzilhada. As guerras de religião, as tensões políticas e o renascimento do pensamento crítico desencadeavam um torrente de ideias. Na Itália, o poder da Igreja Católica continuava sendo dominante, mas as sementes da ciência moderna começavam a germinar. A Universidade de Pádua se destacava por seu enfoque no empirismo, desmarcando-se da pura teoria aristotélica. Era um lugar onde as ideias podiam florescer, mas também um campo de batalha onde o conhecimento se confrontava com os dogmas. Entre os personagens-chave desta história está o próprio Galileu, que havia desenvolvido um profundo interesse por matemática e física. Sua decisão de se dedicar ao ensino de matemática em Pádua foi um ato de coragem e curiosidade. Ele se tornaria o primeiro professor de matemática na história da universidade a receber um salário, o que lhe conferia uma independência incomum. Mas também estavam presentes outros atores, os acadêmicos que se agarravam às velhas tradições e o próprio sistema universitário, que, embora inovador, ainda estava sob o olhar atento da Igreja. Em seu novo cargo, Galileu começou a desenvolver suas primeiras teorias, explorando conceitos que desafiavam as noções tradicionais de movimento. Foi nesse ambiente que formulou suas ideias sobre a queda dos corpos, argumentando que todos os objetos, independentemente de seu peso, caem à mesma velocidade na ausência de resistência do ar. Este princípio, que contradizia os ensinamentos aristotélicos, foi o primeiro passo para a formulação do que hoje conhecemos como a lei da gravidade. O desenvolvimento desses conceitos não foi um caminho fácil. Galileu enfrentou a resistência de seus colegas, que eram relutantes em abandonar o legado de Aristóteles. No entanto, seu carisma e sua capacidade de comunicar ideias complexas lhe renderam tanto admiradores quanto detratores. Nas salas de aula de Pádua, suas teorias começavam a ressoar e a curiosidade de seus estudantes se acendia. É pertinente analisar se a academia estava pronta para aceitar uma nova forma de entender o universo. Os eventos se sucederam rapidamente. Em 1593, Galileu apresentou sua primeira descoberta significativa, o uso da balança hidrostática, uma inovação que lhe permitiu medir a densidade dos corpos. Este avanço não apenas ampliou sua reputação, mas também estabeleceu as bases para futuras investigações. Mas o verdadeiro mistério residia nas perguntas que ainda pairavam no ar. Que outros segredos do universo aguardavam ser descobertos? Como suas teorias mudariam a percepção do mundo? As consequências imediatas de seu trabalho em Pádua foram profundas. Galileu começou a atrair a atenção não apenas de seus estudantes, mas também de mecenas e eruditos. Seu enfoque na observação e na experimentação dava origem a uma nova forma de fazer ciência. No entanto, essa mesma audácia também gerou tensões. As ideias de Galileu, embora inovadoras, eram vistas com ceticismo e, em alguns círculos, com aberta hostilidade. Ao final deste capítulo fica levantada uma questão. Poderia um homem armado apenas com a curiosidade realmente desafiar séculos de pensamento estabelecido? Enquanto a tradição se sobrepunha a ele, a busca pela verdade científica começava a tomar um rumo irrevogável. Neste ponto, a jornada de Galileu o levaria a uma invenção que mudaria para sempre o curso da ciência, o telescópio. É pertinente analisar como uma simples ferramenta poderia transformar sua visão do cosmos e desencadear uma controvérsia que ressoaria ao longo dos séculos. A resposta, como logo descobriremos, encontra-se nas estrelas. A busca pelo conhecimento encontrou sua ferramenta mais poderosa. Em 1609, em meio a um clima de incerteza e mudança, Galileu Galilei se aprofundava na observação astronômica. A Europa era um continente marcado pela revolução científica. As antigas crenças, sustentadas por uma tradição aristotélica e uma visão geocêntrica, começavam a balançar. Nesse contexto, Galileu, o matemático e filósofo de Pádua, se encontrava no auge de uma revolução que ia além da física. Tratava-se de uma mudança de paradigma. A invenção do telescópio por Galileu ocorreu em um momento em que a curiosidade intelectual se entrelaçava com as descobertas de outros pensadores. Embora não se lhe atribua a criação do telescópio, foi ele quem, ao tomar conhecimento de um dispositivo que ampliava a visão, decidiu aperfeiçoá-lo. Este instrumento, desenvolvido por fabricantes de lentes nos Países Baixos, se transformaria no veículo de um novo entendimento do cosmos. Em seu laboratório, Galileu trabalhou para melhorar o design, adicionando lentes que permitissem observar com uma clareza nunca antes imaginada.
O primeiro telescópio de Galileu, construído em 1609, tinha uma ampliação de aproximadamente 20 vezes. No entanto, seu verdadeiro potencial se revelou nas noites estreladas da Itália. Com o telescópio em mãos, Galileu não apenas observava, começava a desvendar os segredos que o universo lhe oferecia. As primeiras observações da Lua revelaram um mundo cheio de montanhas e crateras, desafiando a visão da perfeição esférica aristotélica. Mas foi sua observação de Júpiter e suas luas, que começou em janeiro de 1610, o que mudaria a concepção do cosmos. A descoberta das 4 luas de Júpiter, que Galileu nomeou Luas Mediceias, em homenagem a seus patrocinadores, foi um golpe contundente contra o modelo geocêntrico de Ptolomeu. É pertinente analisar o que isso significava para a visão do universo em que a Terra ocupava o centro. Aquele achado não apenas oferecia evidências de que outros corpos celestes orbitavam um planeta diferente da Terra, mas também questionava a singularidade do ser humano. Galileu, ao observar os movimentos dessas luas, começava a traçar uma linha que separava a ciência do dogma. No entanto, cada descoberta trazia suas próprias consequências. A comunidade científica, ainda ancorada em crenças tradicionais, não estava preparada para aceitar as afirmações de Galileu. A oposição não vinha apenas de seus contemporâneos cientistas, mas também da Igreja Católica, que via em suas afirmações uma ameaça à sua autoridade. Nesta atmosfera, Galileu se viu diante de um dilema: o desejo de compartilhar suas descobertas e o medo das repercussões. A invenção do telescópio não era apenas um avanço tecnológico. Era uma porta aberta a um novo mundo, mas também a um abismo de controvérsias. Debate-se se um simples instrumento poderia mudar a percepção da humanidade sobre seu lugar no universo e que outros segredos aguardavam no espaço. A resposta a essas perguntas estava na mente inquisitiva de Galileu e no destino que o aguardava. As consequências imediatas de suas descobertas foram profundas. A admiração por Galileu cresceu em alguns círculos, especialmente entre nobres e intelectuais. No entanto, a influência da Igreja pairava sobre seu trabalho e sua relação com o clero tornava-se tensa. A visão de um universo centrado na Terra começava a desmoronar. Mas as forças conservadoras estavam decididas a manter o statu quo. A questão que surgia desses eventos era clara: como Galileu enfrentaria a crescente pressão de uma instituição que defendia veementemente sua doutrina? A invenção do telescópio havia aberto um novo capítulo, mas também havia acendido uma chama de conflito que ameaçava consumir seu criador. À medida que o telescópio de Galileu se erguia, as estrelas pareciam mais próximas, mas também se sentia a pressão de um mundo que não estava disposto a aceitar o desafio. Com cada observação, a tensão crescia e as repercussões de sua descoberta ressoavam entre aqueles que se atreviam a olhar além. No próximo capítulo, Galileu embarcaria em uma jornada, fazendo observações que não apenas mudariam a astronomia, mas também desencadeariam uma onda de controvérsia. À medida que suas descobertas se tornavam públicas, o impacto de seu trabalho começaria a ressoar por toda a Europa, preparando o terreno para um confronto que marcaria a história da ciência. A revolução na observação levou Galileu Galilei a uma viagem astronômica que desafiaria as crenças de seu tempo. Em um mundo onde a visão geocêntrica de Aristóteles e Ptolomeu dominava, o pano de fundo da Europa do século XVII estava marcado por tensões e uma sede de conhecimento. O Renascimento havia despertado um interesse pelas ciências, mas a Igreja Católica ainda influía sobre os pensadores audaciosos. Nesse contexto, Galileu começaria a desvendar os mistérios do cosmos. As primeiras estrelas que o deslumbraram foram as que orbitavam ao redor de Júpiter. Em janeiro de 1610, armado com seu telescópio, Galileu direcionou seu olhar para este gigante gasoso. O que descobriu foi um desafio à concepção do universo: 4 luas que giravam em torno de Júpiter, conhecidas como as luas galileanas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Essa descoberta não era apenas um fenômeno astronômico, mas também um golpe à noção de que todos os corpos celestes orbitavam a Terra. Galileu, em sua obra Sidereus Nuncius, publicaria essas observações, descrevendo como os astros que dançavam ao redor de Júpiter se comportavam de maneira semelhante a como a Terra orbitava o Sol. A reação do mundo foi uma mistura de assombro e temor. Os defensores do modelo geocêntrico, tanto na corte quanto na igreja, começariam a interrogar a validade de suas descobertas e a questionar o lugar da humanidade no universo.
Enquanto isso, outra de suas descobertas, as fases de Vênus, se tornariam pilar para o argumento heliocêntrico de Copérnico. Galileu observou como Vênus apresentava fases semelhantes às da Lua, um fenômeno que só poderia ser explicado se Vênus orbitasse o Sol. Em cada fase, o planeta mostrava um aspecto distinto, revelando sua natureza como um corpo que experimentava mudanças em sua iluminação. Essa descoberta não era apenas notável, mas também refutava o modelo ptolemaico. À medida que suas descobertas se acumulavam, também o fazia a controvérsia. Os círculos acadêmicos e eclesiásticos começaram a questionar não apenas a veracidade de suas observações, mas também suas implicações filosóficas e teológicas. Em uma Europa onde fé e razão estavam em tensão, a ideia de que a Terra não era o centro do universo desencadeou reações em cadeia. É pertinente analisar o que aconteceria se o modelo heliocêntrico se estabelecesse como a nova verdade e como isso afetaria a interpretação das Escrituras e o domínio da Igreja. As consequências imediatas dessas revelações foram tanto acadêmicas quanto pessoais. Galileu se tornou um ponto focal de debate, um homem na encruzilhada entre a ciência e a fé. Suas observações desafiavam não apenas a compreensão do cosmos, mas também a ordem social. No entanto, nessa busca, Galileu enfrentava um dilema: a lealdade à observação ou a submissão às autoridades. Seu caminho estava marcado pela ambiguidade, onde o gênio e a heresia podiam ser duas faces da mesma moeda. A questão que emergia desses eventos era profunda: poderia a ciência coexistir com a fé? A história de Galileu não é apenas a de um astrônomo, mas também a de um homem que se atreveu a olhar além de seu tempo. Sua viagem através do cosmos não apenas revelou novos mundos, mas também iluminou os recantos da ignorância. Com a publicação de suas descobertas, a figura de Galileu se tornaria um símbolo da luta entre o conhecimento e a opressão. Mas o que ainda restava a ser desvelado era como essas observações influenciariam sua vida. A próxima etapa de sua jornada o levaria a um novo horizonte, onde a controvérsia com a Igreja se intensificaria. Nesse cenário, as palavras do filósofo poderiam ressoar com mais força do que nunca. E, no entanto, se move. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A revolução na forma de ver o cosmos se tornou uma força que ressoaria nas salas de aula e nas mentes daqueles que se atreviam a olhar para o céu. Em 1610, Galileu Galilei, empoderado por suas recentes descobertas, se preparava para dar um passo transcendental. Seu desejo de compartilhar suas observações e desafiar as concepções tradicionais o levaria a publicar sua obra mais célebre, o Sidereus Nuncius, conhecido em português como O Mensageiro Sideral. O contexto histórico em que surge esta publicação é fundamental. A Europa, na primeira parte do século XVII, estava imersa em tensões religiosas. A Reforma Protestante havia desafiado a autoridade da Igreja Católica, que lutava para manter seu poder em um mundo inclinado para o raciocínio. Nesse ambiente, o conhecimento científico emergia como uma ferramenta para entender o universo, mas também como uma ameaça para os dogmas. A figura de Galileu não era apenas a de um astrônomo. Ele se erguia como um símbolo da nova era do pensamento crítico. Os personagens-chave nesta narrativa não se limitam a Galileu. Entre eles está a família Medici, uma das dinastias mais poderosas que desempenharia um papel crucial no apoio às ideias galileanas. Por outro lado, a figura do cardeal Roberto Bellarmino, defensor da ortodoxia, pairava sobre os avanços científicos, representando os interesses de uma igreja que via nas descobertas de Galileu uma ameaça. A decisão de Galileu de publicar suas observações foi um ato de coragem. A escrita do Sidereus Nuncius foi uma tentativa de elevar o status da ciência por meio da evidência empírica. Neste tratado, Galileu documentou suas observações, revelando as 4 luas de Júpiter e as fases de Vênus. Essas descobertas não apenas desafiavam a visão geocêntrica, mas ofereciam provas que apoiavam o modelo heliocêntrico de Copérnico. A obra foi escrita em latim, o que a tornou acessível aos eruditos e a situou no centro de uma crescente controvérsia. O desenvolvimento dos eventos que cercaram a publicação foi marcado por uma mistura de assombro e oposição. Ao apresentar sua obra à comunidade científica e à corte dos Médici, Galileu conseguiu captar a atenção de muitos. No entanto, seu sucesso não esteve isento de críticas. A publicação gerou um torrente de reações.
Enquanto alguns celebravam sua audácia, outros viam suas descobertas como uma heresia, questionando a interpretação das escrituras e a cosmologia tradicional. As consequências imediatas foram profundas. Em um momento em que o conhecimento era um campo de batalha entre fé e razão, o mensageiro sideral se tornou um símbolo do novo pensamento. Galileu havia acendido a chama de um debate que se estenderia, convidando a sociedade a questionar o que acreditavam saber. No entanto, esse mesmo ato atraiu a atenção da Igreja, que começaria a sentir a pressão de defender sua posição. A questão que envolve esta fase da vida de Galileu reside na contradição entre o reconhecimento de sua genialidade e a crescente oposição. É pertinente analisar por que, apesar da evidência, persistiu a resistência em relação às suas descobertas e quais segredos aguardavam nas profundezas da fé e da razão. A resposta adentra o território do conflito que logo se materializaria. Enquanto as repercussões dos Sidereus Núncios reverberavam, Galileu se encontrou em uma encruzilhada. Sua relação com a poderosa família Medici o havia elevado, mas o reconhecimento de seu trabalho também atraiu a atenção indesejada. A busca pela verdade científica o levaria a um confronto inevitável com as estruturas de poder que haviam dominado a interpretação do cosmos. A próxima etapa de sua vida revelaria não apenas o custo da busca pelo conhecimento, mas também o preço de desafiar convenções. Assim, o legado de Galileu começava a tomar forma, mas também surgia a resistência que o assediaria. Com o surgimento de um novo paradigma, gestava-se um conflito que marcaria o destino da ciência e da religião. No próximo capítulo, aprofundaremos a conexão de Galileu com a influente família Medici e como seu apoio poderia ter sido tanto uma bênção quanto uma maldição. A crescente notoriedade que Galileu Galilei havia alcançado com a publicação de seu Sidereus Nuncius não apenas despertou a atenção dos eruditos, mas também ressoou nos corredores de poder da Florença renascentista. Em um mundo onde a ciência e a arte floresciam sob a proteção de famílias influentes, o apoio dos Médici se configurava como um trampolim essencial para consolidar seu status. É pertinente analisar o que realmente significava essa conexão para Galileu e sua obra. No final do século XVI, Florença se encontrava no apogeu de seu esplendor cultural, um epicentro de inovação. A família Medici, sob a liderança de Cosme Cinto, havia assegurado seu domínio não apenas por meio da riqueza, mas também através do mecenato de artistas e cientistas. Esse contexto sociopolítico, carregado de oportunidades, era um terreno fértil para que um homem como Galileu pudesse florescer. No entanto, o caminho até a corte dos Médici não era simples. Os Médici estavam cientes do valor que o conhecimento científico poderia trazer para seu legado. Ao estabelecer uma relação com Galileu, não buscavam apenas a validação de suas crenças astrológicas, mas também uma forma de afiançar seu controle sobre os intelectuais. Era um jogo de poder onde a ciência se tornava uma ferramenta de prestígio. Assim, quando Galileu se apresentou diante deles, fez isso não apenas como um astrônomo, mas como um potencial aliado. O momento culminante dessa relação ocorreu quando Galileu foi nomeado matemático e filósofo da corte. Essa nomeação não apenas lhe conferiu um status privilegiado, mas também lhe proporcionou a segurança financeira para continuar sua pesquisa. Em um gesto simbólico, Galileu dedicou sua obra Sidereus Nuncius a Cosme II, em uma tentativa de selar essa aliança. No entanto, é pertinente analisar qual foi o preço desse apoio e que compromissos foram forjados. À medida que Galileu se adentrava na corte florentina, sua relação com os Médici começava a tomar forma. A família, ansiosa para se mostrar como protetores da ciência, organizou eventos onde o astrônomo poderia apresentar suas descobertas. Nessas reuniões, as mentes mais brilhantes da época se reuniam e Galileu, com seu engenho, capturava a atenção de todos. No entanto, essa proximidade também trazia um risco: a necessidade de pavimentar seu caminho com a aprovação de seus benfeitores. Cada observação que fazia era, de alguma forma, um reflexo do interesse de seus patrocinadores. O apoio dos Médici não se limitou a um patrocínio financeiro. Também se manifestava na forma como Galileu podia difundir suas ideias. A corte se tornou um laboratório social. Mas nesse ecossistema, as tensões eram palpáveis. A família Medici, embora desejosa de elevar seu status, também tinha que navegar as águas de uma sociedade onde as crenças tradicionais se confrontavam com novas revelações. Assim, cada passo de Galileu estava impregnado de um desafio.
Poderiam suas teorias sobreviver a uma tradição tão arraigada? A relação entre Galileu e os Médici não estava isenta de complicações. À medida que suas observações desafiavam a visão geocêntrica, as repercussões eram sentidas não apenas no âmbito científico, mas também no religioso. A família, ao alinhar-se com um homem cujas teorias poderiam colocar em xeque a doutrina eclesiástica, encontrava-se em uma encruzilhada. Era um jogo perigoso, e a pergunta era se a ciência e a fé poderiam coexistir. Galileu, consciente das tensões, tentava manter um equilíbrio. Seu desejo de avançar na ciência precisava ser ponderado com a necessidade de não alienar seus patrocinadores. Assim, suas observações ressoavam, mas também levantavam questionamentos sobre até onde estava disposto a ir para proteger seu legado e que sacrifícios teria que fazer. O impacto imediato dessa relação se tornou evidente. Galileu, agora um homem de prestígio, começou a atrair outros cientistas. A corte se transformou em um centro de debate, onde a ciência começava a ser vista como um meio para desafiar o statu quo. No entanto, essa nova luz também trazia a escuridão da oposição. A igreja, cada vez mais inquieta, começaria a vigiá-lo, preparando-se para um confronto. No coração dessa história está uma questão que persiste: a conexão entre Galileu e os Médici. À primeira vista, um vínculo de mútuo benefício se torna um tema mais profundo. Debate-se se foi um apoio genuíno ou uma estratégia para manter o controle. Cada decisão parecia estar envolta em incerteza. Assim, enquanto Galileu navegava pelas intrincadas relações de poder em Florença, a influência da igreja começava a se alargar. O conflito estava prestes a se desencadear. A pergunta que surge é como um homem, armado apenas com seu telescópio, poderia desafiar uma das forças mais poderosas da época. Com essa inquietante premissa, o próximo capítulo nos levará ao coração do conflito que se gesta entre Galileu e a Igreja Católica. Uma confrontação que não apenas colocaria à prova suas teorias, mas também definiria seu legado. A crescente notoriedade de Galileu atraiu a atenção não apenas de admiradores, mas também de adversários. À medida que suas descobertas se difundiam, uma ameaça começava a pairar sobre sua figura: a Igreja Católica. A instituição que durante séculos havia guiado a moral e o conhecimento na Europa encontrava-se em um momento de crise. A reforma protestante havia desafiado sua autoridade e o surgimento de novas ideias científicas ameaçava desestabilizar a ordem. Nesse contexto, o conflito entre Galileu e a Igreja se gestava como uma questão que transcenderia as fronteiras do tempo. O século XVII era um período de efervescência intelectual. Na Itália, a figura de Galileu brilhava. Suas observações astronômicas se destacavam diante da ignorância. No entanto, a Igreja, ainda agarrada ao modelo geocêntrico de Ptolomeu, percebia em suas descobertas não apenas um desafio científico, mas uma ameaça ao seu domínio teológico. O heliocentrismo não apenas contradizia séculos de doutrina, mas também colocava em xeque o poder daqueles que se erguiam como os intérpretes da vontade divina. Os personagens-chave nessa narrativa incluem Galileu, um cientista audacioso, e Urbano VIII, o papa que, a princípio, havia sido um aliado. Urbano, um homem de letras, encontrou-se em uma encruzilhada. A decisão de permitir ou restringir o avanço do conhecimento recaía sobre seus ombros. A complexidade da relação entre ambos os homens desempenharia um papel crucial no desenlace. Em 1616, a tensão alcançou um ponto crítico. A Congregação do Santo Ofício, o organismo encarregado de zelar pela ortodoxia, foi obrigada a se pronunciar sobre as ideias heliocêntricas. Em uma reunião que ressoaria na história, o cardeal Roberto Bellarmino, membro destacado da Inquisição, apresentou-se diante de Galileu e o advertiu sobre o perigo de promover o heliocentrismo. A advertência era clara: as ideias de Galileu poderiam ser consideradas heréticas. No entanto, Galileu, com sua fé na ciência, desconsiderou a advertência. Os anos seguintes foram marcados por um vai e vem entre a curiosidade científica e a autoridade eclesiástica. Em 1620, Galileu publicou Il Saggiatore, um tratado onde defendia a primazia da experiência sensorial sobre a interpretação dos textos sagrados. A obra foi um canto à razão, mas também um desafio. A Igreja começou a ver em seu trabalho não apenas uma ameaça, mas uma manifestação de desobediência. À medida que sua obra se difundia, suas descobertas começaram a dividir a opinião pública. Os defensores da ciência aplaudiam Galileu. No entanto, os setores mais conservadores,
incluindo muitos na igreja, começavam a vê-lo como um inimigo. A tensão era palpável e o horizonte se escurecia com a iminente confrontação. O ano de 1624 marcou um marco. Urbano VIII, que havia sido um defensor de Galileu, sentiu-se traído pela publicação de Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, onde Galileu apresentava uma defesa do heliocentrismo. O Papa, ao se sentir ridicularizado, mudou sua postura. A complexidade da relação entre Galileu e a Igreja se aprofundava. Debate-se se um homem poderia desafiar a autoridade divina em nome da razão. As consequências imediatas dessa crescente tensão foram palpáveis. Em 1626, a Inquisição iniciou uma investigação formal. A atmosfera tornou-se densa. A luta entre fé e razão não se travava apenas nos salões acadêmicos, mas também na mente daqueles que observavam, temerosos das repercussões. As repercussões dessa confrontação reverberariam ao longo dos séculos. É pertinente analisar como é possível que o conhecimento e a fé, dois pilares fundamentais, se encontrassem em um caminho tão conflitivo. Na busca por respostas, o relato de Galileu se torna um tema de reflexão. Debate-se se sua coragem foi um ato de heroísmo ou de imprudência. Enquanto a figura de Galileu se erguia como uma esperança para alguns, para outros era um símbolo de desafio. A tensão que se acumulava não era apenas um reflexo de sua luta individual, mas um microcosmo de uma batalha cultural. A história nos deixa com uma pergunta: quem são os verdadeiros guardiões da verdade? À medida que o capítulo da relação entre Galileu e a Igreja se intensificava, o próximo passo nos levará à defesa apaixonada de Galileu em sua carta a Cristina de Lorena, onde tentará reconciliar a ciência com a fé. A crescente tensão entre Galileu e a Igreja se intensificou. No coração dessa tempestade, o cientista, após ter colhido os frutos de seu trabalho em Pádua, encontrava-se em um delicado equilíbrio entre a ciência e a fé. A oposição da Igreja Católica, que percebia suas descobertas como um ataque à interpretação literal das Escrituras, o levou a um ponto crítico. Nesse contexto, ergue-se uma voz que buscaria reconciliar a razão com a fé. A de Galileu, em sua carta a Cristina de Lorena. O ambiente político e religioso do início do século XVII na Europa era uma mistura de fervor, rivalidades dinásticas e uma luta pelo poder intelectual. A Contra-Reforma havia agudizado as tensões entre a Igreja e os pensadores que se atreviam a questioná-la. Nesse contexto, a figura de Cristina de Lorena, grande duquesa da Toscana, tornava-se um farol de diplomacia. Cristina, uma mulher educada e astuta, representava um vínculo crucial entre o mundo científico e o religioso. Seu apoio poderia ser a salvação para Galileu ou sua condenação. A Carta de Galileu, escrita em 1615, não era simplesmente uma defesa de suas descobertas. Era uma tentativa de traçar uma ponte entre a ciência e a teologia, um ato de coragem. Em suas palavras, Galileu esboça uma ideia provocadora. Os achados científicos, longe de contradizer a Bíblia, podiam coexistir com ela. A Sagrada Escritura, escreve, nos ensina como ir ao céu, não como vai o céu. Essa frase encapsulava sua tentativa de desviar o conflito para uma interpretação mais flexível, sugerindo que o entendimento da natureza não deveria ser visto como uma ameaça à fé. Os personagens-chave desse drama eram Galileu, com sua mente inquieta, e Cristina, cujo papel como intermediária era fundamental. A decisão de Galileu de se dirigir a ela evidenciou sua aguda percepção das dinâmicas de poder. No entanto, também revelava a desesperança de um homem que sabia que suas ideias poderiam levá-lo à ruína. A carta não era apenas uma tentativa de salvar sua reputação, mas um apelo para que a ciência e a fé pudessem coexistir. No desenrolar dos eventos, Galileu expõe suas descobertas, revelando como o telescópio havia aberto uma nova janela para a realidade cósmica. As luas de Júpiter, as fases de Vênus e as manchas solares eram evidências irrefutáveis que desafiavam o modelo geocêntrico. Através da correspondência, percebe-se sua angústia ao ver como seus colegas e a Igreja se agarravam a antigas crenças. A carta, escrita com um tom de respeitosa persuasão, torna-se um ato de desafio intelectual. Galileu, consciente da possível repercussão, escolhe suas palavras com cuidado. No entanto, apesar da eloquência de seus argumentos, as consequências imediatas não foram favoráveis. Embora Cristina mostrasse interesse, a pressão da Igreja e da política começou a cercar o cientista.
A carta, em vez de abrir um diálogo, tornou-se uma arma de dois gumes. À medida que as tensões aumentavam, Galileu percebeu que sua defesa da compatibilidade entre ciência e religião poderia ser vista como uma provocação. A questão que surge dessa história é profunda. Poderia realmente a ciência coexistir com uma doutrina religiosa inflexível? A carta a Cristina de Lorena erguia-se como um testemunho da luta de Galileu não apenas por suas ideias, mas por um futuro onde o conhecimento e a fé pudessem entrelaçar-se. Debate-se se essa carta foi um ato de coragem ou um movimento desesperado. Com a tensão palpável no ar, Galileu adentrava um caminho incerto. O que viria a seguir seria ainda mais dramático. No próximo capítulo, exploraremos como essa luta pela verdade levaria Galileu a enfrentar a Inquisição pela primeira vez, marcando um marco em sua vida e na história da ciência. A batalha entre fé e razão estava prestes a alcançar seu clímax. A crescente tensão entre ciência e religião, alimentada pelas descobertas de Galileu, atraiu a atenção das autoridades eclesiásticas. No ano de 1616, uma inquietação ressoou nos corredores do Vaticano, onde o heliocentrismo começou a ser considerado não apenas um desafio científico, mas um possível atentado contra a fé. A figura de Galileu, já conhecida por sua audácia, encontrava-se no centro de uma situação que ameaçava sua carreira e sua vida. O contexto histórico deste período era complexo. A Europa estava mergulhada em conflitos religiosos e políticos. A reforma protestante havia dividido o continente e a contra-reforma católica tentava restabelecer a hegemonia do catolicismo. Neste clima de desconfiança e dogmatismo, a Inquisição se erguia como um poder temido. A ideia de que um cientista pudesse desafiar as verdades estabelecidas pela Igreja era um ato de rebeldia que deveria ser investigado. Neste cenário destacam-se personagens-chave. O cardeal Roberto Bellarmino, uma das figuras mais influentes da Cúria Romana, emergia como o defensor da ortodoxia. Bellarmino, conhecido por sua erudição, seria um dos principais atores na busca por respostas sobre as teorias de Galileu. Sua decisão de investigar o astrônomo marcaria o início de um processo que levantaria questões sobre a relação entre ciência e religião. O desenvolvimento dos eventos que levaram à primeira Inquisição de Galileu começou com a denúncia formal de suas ideias. Em 1616, o inquisidor de Florença recebeu um relatório sobre as afirmações de Galileu. Era o momento da verdade. A Inquisição não poderia ignorar o desafio do heliocentrismo. Em uma reunião crucial, Bellarmino se encontrou com Galileu, que foi advertido sobre as implicações de suas afirmações. Nesta encruzilhada, foi-lhe pedido que mantivesse suas ideias em privado. Era um ultimato. Ciência e fé não poderiam coexistir no discurso público. No entanto, a pressão não conseguiu silenciar sua curiosidade. Apesar da advertência, o espírito de Galileu o levou a continuar suas investigações. Mas, em uma reviravolta inesperada, a Inquisição não agiu de imediato. O caso foi encerrado sem consequências graves. Uma decisão surpreendente que deixou muitos questionando a verdadeira razão. Debate-se se foi a falta de evidências ou um medo mais profundo do que o conhecimento poderia desencadear. As consequências imediatas deste episódio foram significativas. Galileu continuou seu trabalho, mas a influência da Inquisição pairava sobre ele, criando um ambiente de tensão. A Igreja, ao optar por não agir, deixou aberta a possibilidade de que a ciência e a fé pudessem coexistir, embora a um alto custo. A figura de Galileu se tornou um símbolo da luta pela verdade, mas também um lembrete dos riscos de desafiar a autoridade. A questão que ficou após a primeira Inquisição de Galileu levantou perguntas inquietantes. Que segredos aguardavam nas profundezas do conhecimento humano? Seria possível que a verdade científica pudesse ser dobrada pela fé? Sem dúvida, essas interrogações ressoariam, preparando o cenário para eventos ainda mais dramáticos. Com o pano levantado sobre a primeira Inquisição, o caminho de Galileu se tornaria mais complicado. A tensão entre suas descobertas e a ortodoxia religiosa continuaria crescendo, e logo ele se veria obrigado a enfrentar um tribunal que decidiria seu destino. No próximo capítulo, exploraremos a obra seminal de Galileu, o diálogo sobre os dois máximos sistemas, onde suas teorias seriam postas à prova. A primeira Inquisição se manifestou de maneira mais incisiva, aprofundando a tensão entre o pensamento científico e as doutrinas estabelecidas. No fulgor da Europa do século XVII, um continente convulso,
Onde a ciência começava a delinear sua independência, Galileu Galilei se encontrava no auge de sua carreira. O ano 1632 marcaria um marco decisivo, a publicação de sua obra mais célebre. O diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, onde se confrontariam as visões ptolomaica e copernicana, gerando uma repercussão que ressoaria ao longo da história. Contextualmente, a Europa estava presa entre a Idade Média e a modernidade. A Reforma Protestante havia fragmentado a unidade cristã, desencadeando debates que abalavam os fundamentos da fé. Nesse ambiente, a busca pelo conhecimento científico não era apenas um esforço intelectual, mas também um ato de desafio às hierarquias. A obra de Galileu não apenas ressoava nos círculos acadêmicos, mas também se tornava um ponto de inflamação. A imagem de um universo heliocêntrico desafiava não apenas a interpretação literal das Escrituras, mas a própria concepção do lugar do ser humano no universo. Os personagens que desempenhariam papéis cruciais nesse drama eram Galileu, um cientista audacioso, e seus contemporâneos, as figuras proeminentes da Igreja. Entre eles estava o cardeal Roberto Bellarmino, um defensor fervoroso do catolicismo que via no heliocentrismo uma ameaça. A decisão de Galileu de apresentar suas ideias em forma de diálogo foi um movimento deliberado. Uma estratégia para atrair um público mais amplo, tentando seduzir até mesmo seus detratores. O desenvolvimento de O Diálogo não foi um mero exercício acadêmico. Galileu estruturou a obra em 3 diálogos entre Salviati, Sagredo e Simplício. Através deles, expôs as evidências a favor do sistema copernicano, contrastando-o com o modelo ptolomaico. Esse enfoque não apenas permitiu a Galileu apresentar seus argumentos de maneira acessível, mas também lhe ofereceu um escudo. Ao disfarçar suas ideias, buscava proteger-se da possível ira da Igreja. As observações astronômicas que Galileu havia realizado, como as fases de Vênus e as luas de Júpiter, eram mais do que simples curiosidades. Eram o núcleo de sua argumentação, um conjunto de provas empíricas que desafiavam o dogma. A obra foi recebida com entusiasmo por muitos, mas também com uma crescente inquietação nas altas esferas. A publicação de O Diálogo não apenas reforçava a postura de Galileu, mas também acendia a chama da controvérsia. Debatia-se se a busca pelo conhecimento deveria estar subordinada à fé. Seu desafio reverberava, gerando um ambiente tenso. No entanto, as consequências imediatas dessa obra foram além. Embora muitos se sentissem atraídos pelas ideias de Galileu, a reação da Igreja foi contundente. À medida que a popularidade de O Diálogo aumentava, também crescia a vigilância sobre Galileu. A tensão aumentava, e o conflito entre seu desejo de livre pensamento e a autoridade da Igreja tornava-se inevitável. É pertinente analisar se Galileu poderia manter sua integridade científica sem sacrificar sua segurança. A questão que a publicação de O Diálogo deixou no ar era profunda. Até onde está disposto a ir um homem na busca pela verdade? Estava claro que Galileu havia cruzado uma linha, mas o custo de sua audácia ainda não havia se revelado. Sua obra se tornaria um símbolo da luta entre a razão e a fé, e a influência da Inquisição começava a se estender sobre sua figura. Assim, com a tensão palpável no ar, o próximo capítulo se aproximava. A Inquisição, que havia deixado sua marca sobre muitos pensadores, estava preparada para abordar a figura de Galileu de maneira mais direta. No horizonte vislumbrava-se o julgamento de 1633, onde o cientista se veria obrigado a defender não apenas suas ideias, mas sua própria liberdade. A publicação de O Diálogo alcançou seu clímax em um cenário sombrio, onde a razão colidiria com a fé. No ano de 1633, as inovadoras ideias de Galilei ressoavam na Europa, desencadeando tanto admiração quanto fúria. A revolução científica que ele havia iniciado, impulsionada por sua defesa do heliocentrismo, ameaçava as estruturas de poder. A Igreja Católica, defensora de um cosmos geocêntrico, se encontrava em uma encruzilhada e o destino de Galileu pendia por um fio. O contexto histórico que cercava o julgamento era complexo. No início do século XVII, a Europa estava imersa em uma luta entre o dogma religioso e o surgimento de novas ideias científicas. A Contra-Reforma buscava reafirmar a autoridade da Igreja. Nesse clima, a defesa do heliocentrismo era considerada não apenas uma heresia, mas um ataque à interpretação bíblica. Os principais atores dessa história não eram apenas indivíduos.
No coração da Inquisição estava o cardeal Roberto Bellarmino, uma figura-chave que havia estado atenta aos ensinamentos de Galileu. Bellarmino, um fervoroso defensor da fé, havia advertido Galileu sobre as consequências de seus ensinamentos em 1616. Quando o astrônomo foi alertado de que sua visão deveria ser apresentada como uma hipótese. Apesar dessa advertência, Galileu continuou sua busca, o que o levou a publicar o Diálogo sobre os dois máximos sistemas. Com o pano de fundo da crescente tensão, o julgamento de Galileu começou no dia 12 de abril de 1633. A Inquisição o convocou a Roma, onde foi acusado formalmente de heresia. A sala do tribunal era um espaço sombrio. Os juízes, em sua maioria membros do clero, se sentaram com o olhar fixo no homem que ousou desafiar a doutrina. Nesse ambiente hostil, Galileu se apresentou como um homem cansado, mas resoluto. Durante as audiências, os interrogatórios se intensificaram. Galileu, apesar de seu engenho, se encontrou em uma posição vulnerável. A Inquisição havia decidido que suas ideias eram uma ameaça direta. À medida que os dias passavam, o peso da pressão se fazia sentir. A defesa de Galileu consistia em argumentar que sua intenção nunca havia sido contradizer a Bíblia, mas buscar a verdade por meio da observação. No entanto, essa defesa não parecia suficiente. Em uma reviravolta dramática, a Inquisição apresentou uma testemunha-chave, o Diálogo de Galileu, que, apesar de seu estilo, continha afirmações que desafiavam a interpretação literal das Escrituras. O tribunal, ansioso para demonstrar seu poder, utilizou suas próprias palavras contra ele. A figura de Galileu, uma vez venerada, se transformou diante dos olhos da Igreja em um símbolo de desafio. As consequências imediatas foram devastadoras. Galileu foi condenado à prisão, embora, devido à sua idade avançada, a sentença se transformasse em prisão domiciliar. No entanto, as repercussões dessa condenação se projetariam muito além. Seu caso se tornou um símbolo da luta entre ciência e religião, levantando questões que ressoariam ao longo dos séculos sobre até onde o poder religioso estava disposto a ir e qual seria o custo da busca pela verdade. A questão central do capítulo paira sobre nós. Debate-se se Galileu foi um herege ou simplesmente um homem que se atreveu a ver o mundo de uma maneira diferente. A história nos deixa com uma reflexão sobre o preço do conhecimento em um mundo que se apega à tradição. Enquanto a história de Galileu se desenrola, sua prisão domiciliar na vila de Arcetri nos aguarda, onde novas ideias começarão a se gestar. É pertinente analisar como esse confinamento afetará sua obra e seu legado. A resposta nos leva ao próximo capítulo, onde exploraremos a vida de Galileu após sua condenação, em um estado de reclusão que poderia dar início a uma das etapas mais produtivas de sua carreira. O julgamento de Galileu atingiu seu clímax. No ano 1633, o ambiente na Europa católica estava impregnado de tensões, alimentadas pela Reforma e pela Contra-Reforma. A Inquisição, um instrumento do poder eclesiástico, tornara-se mais incisiva, e as ideias de Galileu Galilei, com sua defesa do heliocentrismo, estavam no ponto de mira. A certeza da doutrina geocêntrica, que havia dominado o pensamento, começava a vacilar. No entanto, a Igreja Católica não estava disposta a ceder sua autoridade. O contexto histórico em que se desenrolava Galileu era um de crescente conflito. Nesse cenário, a figura do Papa Urbano VIII se erguia como um personagem central. Conhecido por sua erudição, Urbano havia sido um antigo admirador de Galileu. No entanto, o Papa se sentiu traído quando Galileu publicou seu Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, uma obra que foi percebida como uma defesa do modelo heliocêntrico. A obra não apenas desafiava a visão do universo, mas também colocava em questão a interpretação literal das Escrituras. Quando a Inquisição convocou Galileu em 1633, a condenação parecia iminente. No tribunal, a pressão era insuportável. O inquisidor lhe perguntou se mantinha suas afirmações. Em uma cena dramática, Galileu, consciente das implicações, foi obrigado a abjurar. As palavras lhe faltaram. "Renuncio às minhas opiniões", sussurrou, enquanto a sala mergulhava em silêncio. Este ato não foi apenas uma rendição diante da Igreja, mas uma traição às suas próprias convicções. Os personagens que cercaram este evento eram complexos. O cardeal Bellarmine, um fervoroso defensor da ortodoxia, havia sido um dos primeiros a confrontar Galileu. Sua figura simbolizava a resistência da Igreja. Por outro lado, a figura do próprio Galileu tornava-se trágica.
Um homem que havia desafiado as convenções, agora se encontrava em uma encruzilhada que o forçava a escolher entre sua integridade e sua vida. O desenvolvimento desses eventos foi rapidíssimo. À medida que a pressão aumentava, as evidências de suas descobertas tornaram-se um eco distante. As audiências se sucederam, as provas foram apresentadas e, finalmente, a abjuração de Galileu não apenas o libertou de um castigo severo, mas também o aprisionou em um labirinto de contradições. A condenação era iminente, mas o castigo não foi a fogueira. Em vez disso, Galileu foi condenado à prisão domiciliar, um destino que lhe concederia tempo para refletir, mas também a solidão. As consequências imediatas foram de grande alcance. A abjuração de Galileu tornou-se um símbolo da luta entre razão e fé. Embora tenha conseguido evitar a morte, sua renúncia às ideias que havia defendido deixou uma mancha em seu legado. Sua credibilidade foi questionada e a comunidade científica enfrentou um dilema: seguir o caminho de Galileu ou se conformar. A fé e a razão pareciam irreconciliáveis. A questão que emerge dessa cena dramática é profunda. Que preço estava disposto a pagar um homem por sua vida em comparação com suas crenças? Debate-se se a abjuração de Galileu foi uma traição ou um ato de sobrevivência. À medida que as perguntas pairam, fica claro que a luta entre ciência e fé não se limitava a um único indivíduo. Enquanto a Inquisição se retirava, as palavras de Galileu ainda reverberavam. Sua renúncia, embora dolorosa, não deteria o avanço do conhecimento. No entanto, o sofrimento do homem que desafiou a Igreja não seria esquecido. Seu legado, embora manchado, continuaria a inspirar gerações futuras. A história de Galileu, marcada por este episódio, nos leva a uma nova fase. Encarcerado em sua casa de Arcetri, o cientista não se renderá. O que segue é uma jornada de redenção, onde a mente de Galileu encontrará novas formas de explorar o universo. No próximo capítulo desvelaremos como a ciência floresce na sombra da prisão domiciliar. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. O julgamento de Galileu não tardaria a alcançar seu clímax, levando-o a um destino sombrio e, ao mesmo tempo, a um refúgio inesperado. Após sua abjuração em 1633, o aclamado astrônomo se viu submetido a um arresto domiciliar em sua vila de Arcetri, um lugar que se tornaria a prisão de sua brilhante mente. A condenação não apenas marcou o fim de sua vida pública, também delineou um novo capítulo, onde o silêncio se transformaria na incubadora de novas ideias. O ambiente político e social da Itália do século XVII era um campo de batalha de crenças. A Igreja Católica, com sua autoridade, se encontrava em uma luta constante para manter seu poder frente ao avanço da ciência. O heliocentrismo defendido por Galileu era visto como uma ameaça não apenas à cosmovisão teológica, mas também à estrutura do poder eclesiástico. Nesse contexto, a Inquisição se erguia como o guardião da ortodoxia. É pertinente analisar que significado tinha a condenação de um homem que havia desafiado os céus. Galileu, após seu julgamento, se retirou para sua vila em Arcetri, um lugar de beleza serena. A decisão da Inquisição de confiná-lo foi tanto um ato de castigo quanto uma tentativa de silenciá-lo. No entanto, ali, em sua nova existência, o cientista continuaria seu trabalho, convertendo seu isolamento em uma oportunidade. Debate-se se o silêncio foi, na verdade, uma manifestação de novas revelações. À sua chegada a Arcetri, a repressão o cercava, mas também era um espaço onde a natureza e a reflexão podiam entrelaçar-se. Nesse ambiente, Galileu se dedicou à escrita e à pesquisa, desafiando as limitações. Sua mente, longe de estar cativa, parecia alimentar-se da adversidade. A vila se tornou um laboratório de ideias, onde a observação e o pensamento crítico continuariam a florescer. Os personagens que decidiram o destino de Galileu eram figuras de grande poder. A Inquisição, representada pelo cardeal Roberto Bellarmino, havia traçado uma linha clara. A defesa do heliocentrismo era heresia, e Galileu deveria ser um exemplo. A pressão da Igreja e o temor à excomunhão foram decisivos. No entanto, em meio a essa tempestade, a figura de Galileu se erguia como um farol de resistência intelectual. É pertinente analisar se, através de seu silêncio, poderia comunicar algo ainda mais poderoso. Os meses em Arcetri passaram,
E embora o arresto limitasse sua interação, as ideias continuavam a brotar. A curiosidade e o desejo de compreender o universo não podiam ser apagados. Em sua reclusão, Galileu começou a trabalhar em uma de suas obras mais significativas: discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, onde exploraria a mecânica e o movimento. Cada página era uma manifestação de rebelião contra o dogma. As consequências imediatas de seu arresto foram evidentes. A Inquisição havia conseguido restringir sua influência pública, mas a centelha de seu gênio não se extinguia. Em vez disso, acenderam-se as chamas do pensamento crítico em sua vila. Sua obra, embora escrita em isolamento, ressoaria nas mentes daqueles que anseiam pelo conhecimento. Sua influência começaria a cruzar fronteiras, desafiando o statu quo. No entanto, o arresto de Galileu não apenas criou um vazio na ciência, mas também deixou uma questão sem resolver. Debate-se quanto conhecimento se perdeu por seu silêncio forçado e se suas teorias poderiam ter evoluído ainda mais se tivesse estado em liberdade. A história muitas vezes é escrita com as possibilidades perdidas. E o arresto domiciliar de Galileu se tornou uma dessas páginas em branco. Assim, enquanto sua figura se desvanecia no debate científico, crescia a pergunta sobre o impacto de sua reclusão. Analisa-se se o legado deste gênio seria um testemunho da luta contra a opressão ou simplesmente um lembrete do que poderia ter sido. A história de Galileu, preso entre o dever e a paixão, entrelaçava-se com o discurso sobre a liberdade de pensamento. Com o tempo, a situação começou a se esclarecer, e em seu confinamento, Galileu se tornou um símbolo da luta pela liberdade intelectual. Sua vida, marcada pela adversidade, não apenas deixou uma marca na ciência, mas também levantou questões sobre a relação entre o conhecimento e o poder. É pertinente analisar quanto mais poderia ter sido descoberto se o silêncio não tivesse sido imposto. Enquanto Galileu continuava suas investigações em solidão, o mundo exterior seguia girando. As ideias que havia semeado antes de sua condenação começavam a germinar. O próximo capítulo de sua vida, marcado pela criação, nos levará a explorar como, apesar das correntes, o espírito de Galileu continuaria desafiando as mentes de seu tempo. A incerteza que pairava sobre Galileu Galilei não era apenas o resultado do julgamento. Era uma manifestação de um tempo convulso, onde a ciência e a fé se debatiam em uma luta pelo controle do entendimento. O arresto domiciliar em sua vila de Arcetri, longe de ser o fim de sua busca, tornou-se um espaço de reflexão e descoberta. Nessas horas silenciosas, Galileu não apenas contava os dias, ele se aprofundava nos mistérios do movimento. O contexto histórico dessa etapa é fundamental. No início do século XVII, a Europa se encontrava em uma encruzilhada. A reforma protestante havia abalado os alicerces da Igreja Católica e o dogma religioso era questionado. No entanto, a resistência vinha do coração da instituição eclesiástica, que via nas novas ideias uma ameaça. Nesse clima, Galileu, agora considerado um herege, se encontrava preso em sua própria busca pela verdade. Os personagens que cercam essa história são, por um lado, os inquisidores que o haviam julgado, e por outro, o próprio Galileu, um homem que dedicou sua vida a desvendar os segredos do universo. Ao ser condenado à prisão domiciliar, a decisão da Inquisição não apenas lhe proibiu de ensinar, mas também buscou silenciá-lo. No entanto, essa limitação não conseguiu apagar sua curiosidade. As decisões de seus captores, longe de condená-lo à inação, semearam nele uma determinação renovada. Durante seu confinamento, Galileu se dedicou a investigar e escrever. Sua mente, sempre inquieta, não podia descansar. Em suas notas, começava a esboçar princípios que mais tarde seriam conhecidos como as leis do movimento. A queda dos corpos e a inércia tornaram-se o núcleo de seus estudos. É pertinente analisar como um homem na prisão poderia desafiar as leis da física que pareciam inamovíveis. A resposta estava em seu método: a observação e o raciocínio matemático. O desenvolvimento dos eventos nessa etapa foi notável. Com o uso de materiais simples, Galileu começou a experimentar com o movimento dos corpos. Através de suas observações, descobriu que a velocidade de um objeto em queda não dependia de seu peso, como se acreditava, mas da altura de onde caía. Essa descoberta, que desafiava os ensinamentos aristotélicos, tornou-se a pedra angular de sua nova teoria. À medida que os dias se transformavam em semanas, sua paixão pela ciência se alimentava do desafio.
As consequências imediatas dessas investigações foram profundas. Galileu não apenas começava a estabelecer as bases da física moderna, mas também mantinha viva a chama da curiosidade em um momento em que o medo poderia silenciar muitos. Sua obra, embora escrita na solidão, se tornaria o fundamento sobre o qual se edificariam os pensamentos de gerações futuras. No entanto, a dúvida ainda estava presente, e a pergunta persistia sobre se seu engenho seria suficiente para mudar o curso da história. A questão que envolve essa fase de sua vida é inegável. Debate-se até que ponto o confinamento de Galileu pode ter alimentado sua criatividade e seu desejo de desafiar as convenções. Enquanto se dedicava a seus experimentos, a figura do cientista se erguia como uma guia em meio ao dogmatismo. A história de Galileu é um testemunho da resistência do espírito humano. Em um mundo onde a verdade era um luxo, seu legado começava a se gestar sob o silêncio de sua vila. Com a mente aguçada, Galileu não sabia que suas notas e experimentos seriam as primeiras sementes de uma revolução científica. Seu confinamento seria, em última instância, o catalisador de sua maior obra, que em breve seria revelada. À medida que suas ideias tomavam forma, a próxima fase de sua vida se aproximava. Um capítulo que não apenas exploraria a mecânica do movimento, mas também deixaria uma marca indelével. A pergunta que todos se faziam então era como esse novo conhecimento se traduziria em uma compreensão mais profunda do universo. A quietude na vila de Arcetri, onde Galileu Galilei passava seus últimos anos, não era apenas um refúgio de silêncio, mas também um espaço onde a mente de um titã continuava desafiando as fronteiras do conhecimento. Nesse contexto, o legado de sua obra final, Discursos e Demonstrações, emergia como uma manifestação de sua vida e sua luta. Publicada em 1638, essa obra se tornaria um guia para os cientistas do futuro, iluminando o caminho que levaria a figuras como Isaac Newton a descobrir as leis fundamentais do movimento e da gravitação. O século XVII não era um tempo fácil para pensadores como Galileu. A Europa estava imersa em tensões políticas e religiosas, e a ciência se encontrava em uma encruzilhada entre tradição e inovação. A Igreja Católica, ainda lidando com as repercussões da Reforma, mantinha uma firmeza em sua interpretação do universo. Nesse ambiente, a publicação de Discursos e Demonstrações não apenas representava um ato de resistência intelectual, mas também um desafio às noções estabelecidas. As figuras-chave nessa narrativa não se limitavam a Galileu. No horizonte se erguiam personalidades como o filósofo natural René Descartes, cuja busca por um novo fundamento para o conhecimento ressoava entre muitos contemporâneos. As decisões de Galileu, ao optar por publicar suas ideias em um contexto tão volátil, refletiam uma coragem que apenas aqueles na fronteira do conhecimento podem compreender. É pertinente analisar o que levou Galileu a arriscar tanto, se foi o desejo de verdade ou uma necessidade de justiça. Ao desenvolver Discursos e Demonstrações, Galileu se propôs a oferecer uma análise profunda sobre a mecânica. A obra foi estruturada em forma de diálogos, uma escolha que ressoava com sua obra anterior. Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. No entanto, nesta última publicação, seu enfoque se centrou nas leis do movimento, na inércia e na natureza dos corpos em queda. O diálogo entre os três personagens, Salviati, Sagredo e Simplício, não apenas facilitava a discussão de conceitos complexos, mas também permitia a Galileu argumentar em defesa de sua visão. O desenvolvimento dos eventos em torno da publicação foi crucial. Apesar de seu arresto domiciliar, Galileu se manteve ativo, utilizando seu conhecimento para formular teorias que desafiariam gerações futuras. Em 1638, quando finalmente foi publicada Discursos e Demonstrações, o impacto foi imediato. Os cientistas da época começaram a notar suas ideias sobre a aceleração e a inércia, conceitos que seriam fundamentais para a física moderna. As consequências imediatas dessa obra foram múltiplas. À medida que as ideias de Galileu se propagavam, a figura de Newton começou a emergir no horizonte. A obra de Galileu não apenas influenciou o pensamento científico, mas também semeou as sementes de uma mudança de paradigma. No entanto, debate-se se seu legado foi suficiente para romper as correntes do dogma e permitir que o conhecimento florescesse sem restrições, ou se a influência da Inquisição continuaria a assombrar o avanço da ciência. A questão que paira sobre este capítulo é profunda. Como um homem, enfrentando a oposição mais feroz, pôde deixar um legado tão poderoso?
é pertinente analisar que segredos de seu pensamento permanecem ainda ocultos, aguardando serem descobertos nas profundezas da história. À medida que a saúde de Galileu começava a decair, um novo ciclo se aproximava. Sua obra final havia aberto portas que ainda permaneciam entreabertas, e suas ideias ressoariam através dos séculos, preparando-nos para a próxima etapa de sua história. A saúde decadente de um gênio, cujas visões ainda brilhavam em um mundo que começava a despertar para a ciência moderna. O julgamento da Inquisição voltou a atingir Galileu Galilei, desta vez de maneira mais pessoal. Enquanto suas ideias desafiavam as crenças, seu corpo começava a traí-lo. Em sua vila em Arcetri, a ciência se entrelaçava com o inexorável deterioro físico que enfrentava. A saúde de Galileu havia se tornado uma questão que ele não podia resolver com seus cálculos ou telescópios. À medida que a década de 1630 avançava, o contexto histórico da Europa do Renascimento se tornava complexo. A reforma protestante havia fragmentado a unidade religiosa e a contra-reforma católica buscava reafirmar a autoridade da Igreja. Nesse panorama, as ideias de Galileu não apenas desafiavam a ciência, mas também desencadeavam uma tempestade teológica. A figura do cientista se tornava um símbolo de resistência, enquanto a Inquisição continuava a vigiar sua vida. A tensão entre conhecimento e fé emergia como um pano de fundo. Os anos de prisão domiciliar esgotaram seu espírito, mas não apenas o confinamento afetava sua mente, seu corpo enfrentava a cegueira progressiva. A essa condição se somaram outros problemas físicos. O homem que havia desafiado as estrelas agora lutava para encontrar clareza em seu mundo imediato. A cada dia, a cegueira se tornava mais profunda, roubando-lhe não apenas a visão, mas também a certeza de seu legado. Nesse contexto, o ambiente familiar se tornava crucial. Seus filhos, alunos e amigos se tornaram seu único refúgio. Sua filha, Maria Celeste, se mostrou como uma luz. Através de sua correspondência, a jovem se tornou o vínculo emocional que mitigava a tristeza de seu pai. As cartas, repletas de carinho, ofereciam a Galileu um vislumbre de companhia. Debate-se se isso foi realmente suficiente para aliviar o peso de seu sofrimento. As decisões que tomou durante essa fase final foram um reflexo de seu deterioro. Apesar da perda de visão, sua mente continuava ativa, buscando resolver os mistérios. A cegueira não apenas afetou sua capacidade de observar, mas também sua habilidade de interagir com os textos. No entanto, sua vontade de continuar escrevendo nunca vacilou. Naqueles momentos de lucidez, Galileu se tornou um símbolo de perseverança. As consequências imediatas de seu deterioro físico foram múltiplas. A cegueira o impediu de continuar com suas observações, limitando sua capacidade de contribuir. Sua obra Diálogos sobre os Dois Sistemas do Mundo havia se tornado um ponto de inflexão, mas o futuro de seu legado parecia ameaçado. A influência da Inquisição seguia presente, e a incapacidade de defender suas ideias o colocava em uma posição vulnerável. É pertinente analisar que segredos aguardavam nas profundezas de sua mente, sem poder ser expressos. A questão central do capítulo que se cinge sobre a vida de Galileu é clara. Como um homem que desafiou as fronteiras do conhecimento pôde se ver preso na escuridão física e espiritual? A ironia de sua situação é palpável. O mesmo homem que havia demonstrado a dança dos planetas agora se encontrava preso em sua própria penumbra. A pergunta persiste: poderá seu legado sobreviver à sua saúde decadente? Enquanto Galileu lutava para manter sua mente afiada, o tempo continuava avançando. Sua vida e obra ressoariam no futuro, mas sua própria existência estava marcada por um silêncio cada vez mais profundo. À medida que se aproximava o final, as tensões entre suas crenças e a realidade de sua condição se intensificavam. No próximo capítulo, exploraremos o desfecho de sua vida, o momento em que a luta de um gênio culmina em sua morte, deixando um legado que mudaria o rumo da ciência. A saúde de Galileu Galilei havia se desvanecido. Em seus últimos anos, a cegueira que o havia aprisionado não era apenas um desafio físico, mas um reflexo da luta entre seu gênio e as forças que o haviam silenciado. Era 1642, um ano que marcaria o fim de uma era e o início de um legado que mudaria o rumo da ciência. A atmosfera em Arcetri, onde Galileu passava seus dias em prisão domiciliar, era densa, impregnada de um profundo sentido do inelutável. O contexto histórico deste período é fundamental.
A Europa estava imersa em convulsões políticas e sociais. A Guerra dos 30 Anos assolava o continente, desgastando as relações entre a ciência emergente e a doutrina religiosa. Nesse panorama, a figura de Galileu se erguia como um farol, mas também como um objeto de controvérsia. Sua defesa do heliocentrismo havia desencadeado não apenas a ira da Igreja Católica, mas também um debate sobre o lugar que a razão deveria ocupar na compreensão do universo. Os personagens-chave neste drama não se limitavam a Galileu e à Inquisição. O Papa Urbano VIII, que alguma vez havia sido um defensor de Galileu, se tornara um antagonista ao sentir que sua autoridade estava ameaçada. A tensão entre esses homens, a luta de Galileu por sua verdade diante da opressão de um sistema, tornou-se o pano de fundo de uma história de traição e renascimento. O desenvolvimento dos eventos que cercaram sua morte é notável. Em um dia de inverno, no dia 8 de janeiro de 1642, Galileu sucumbiu a uma série de problemas de saúde. Seu corpo, que havia sido um instrumento de descoberta, encontrava-se debilitado. Em seu leito de morte, cercado por seus filhos e amigos leais, sua mente continuava vibrante. Debate-se quais pensamentos o acompanharam em seus últimos suspiros e se refletiu sobre o legado que deixaria. No dia seguinte, a notícia de sua morte se espalhou, provocando reações variadas. Para alguns, era o fim de um herege, para outros, o adeus a um gênio incompreendido. As consequências imediatas de seu falecimento foram sentidas no âmbito científico, onde suas ideias começavam a germinar. Suas observações sobre o movimento lançaram as bases para a revolução científica. No entanto, a influência da Igreja ainda estava presente, e as repercussões de sua condenação continuavam. É pertinente analisar se aqueles que o julgaram compreenderam o alcance de sua contribuição. A questão que sua morte levanta é profunda. Debate-se se sua vida foi um sacrifício necessário para abrir as portas do conhecimento ou um lembrete da resistência à ignorância. Enquanto Galileu se desvanecia, uma pergunta pairava: que segredos aguardavam em seu legado? Na penumbra de seu quarto, Galileu deixou de respirar. No entanto, sua alma parecia elevar-se, como os corpos celestes que havia estudado. Suas teorias, embora condenadas, começaram a ressoar cada vez mais. À medida que o tempo avançava, a ciência começava a ecoar sua voz e seu legado se transformava em uma esperança para as gerações futuras. O capítulo de sua vida havia se fechado, mas o impacto de sua obra apenas começava. Com cada nova descoberta, o nome de Galileu emergia, reclamando o lugar que merecia. A pergunta que restava era como esse novo renascimento afetaria a ciência moderna. Enquanto seus escritos se tornavam novas verdades, o próximo capítulo na história de Galileu se preparava para explorar o impacto de suas ideias no desenvolvimento da ciência moderna, uma jornada que se aprofundaria no coração da revolução científica que estava por vir. A incerteza que pairava sobre Galileu em seus últimos dias não apenas refletia sua luta pessoal, mas também prenunciava as repercussões de suas ideias. Ao sair de seu confinamento, suas descobertas começaram a ressoar nas mentes daqueles que buscavam um caminho diferente. Neste capítulo, nos aprofundaremos em como as ideias de Galileu Galilei não apenas transformaram seu tempo, mas também lançaram as bases da ciência moderna. O contexto histórico da Europa do século XVII é essencial. Em uma época de renascimento, a curiosidade intelectual havia renascido. No entanto, esse florescimento do conhecimento se encontrava em um delicado equilíbrio com as estruturas de poder da Igreja Católica. A luta entre o heliocentrismo de Copérnico, defendido por Galileu, e o geocentrismo tradicional representava um dilema entre a razão e a fé. Entre os atores-chave dessa narrativa estava Galileu, mas também figuras como o Papa Urbano VIII, que inicialmente havia mostrado simpatia por Galileu, apenas para se voltar contra ele. As decisões de Urbano, influenciadas pela pressão dos cardeais, marcariam um ponto de inflexão. A condenação de Galileu em 1633 não foi apenas uma tentativa de silenciar um cientista, mas também revelou a fragilidade de um sistema que temia perder sua autoridade. Os eventos que se seguiram à condenação de Galileu foram cruciais. Isolado em sua vila de Arcetri, o cientista continuou seu trabalho, escrevendo obras que aprofundavam a mecânica. Seu tratado, discursos e demonstrações se tornariam um pilar da física, inspirando mentes como Isaac Newton, que construiria sobre os fundamentos que Galileu havia estabelecido.
A obra de Galileu era um canto ao método científico, à observação, à experimentação e à formulação de teorias baseadas em provas empíricas. As consequências imediatas das descobertas de Galileu foram profundas. A ideia de que a Terra não era o centro do universo começou a penetrar na consciência da comunidade científica. Essa mudança de paradigma permitiu avanços em campos como a física e a astronomia. Novas formas de pensar foram estabelecidas, desafiando a autoridade da Igreja. No entanto, é pertinente analisar se essa transformação foi um processo linear. A perseguição e o medo persistiram, levando muitos pensadores a serem cautelosos. A questão que nos deixa esta etapa é profunda. Como um único indivíduo, por meio do uso de telescópios e matemática, pôde alterar o curso da ciência? Que segredos estavam em seus escritos que ainda ressoam? A figura de Galileu se ergue como um símbolo da luta pelo conhecimento, mas também como um lembrete dos perigos de desafiar a autoridade. À medida que a história avança, o legado de Galileu não se encontra apenas nos avanços que inspirou, mas também na forma como sua vida se entrelaça com o futuro da humanidade. No próximo capítulo, exploraremos como a Igreja Católica, após séculos de controvérsia, revisou o caso de Galileu, reconhecendo o valor de suas contribuições e seu papel na história do pensamento crítico. É pertinente analisar se a verdade, mesmo em seus momentos mais sombrios, sempre encontra a luz. O julgamento de 1633 pairou sobre a figura de Galileu Galilei durante séculos, um peso que se tornara parte integral de seu legado. No entanto, à medida que o tempo avançava, uma mudança sutil, mas significativa, começava a gestar-se no coração da Igreja Católica. A crise de fé e razão, que levaram um brilhante cientista a renunciar às suas convicções, não tardaria a encontrar eco na busca de reconciliação. No final do século XX, o mundo se encontrava em um contexto de renovada busca pela verdade. As convicções científicas haviam evoluído e a relação entre ciência e religião começava a ser reavaliada. Nesse ambiente, a figura de Galileu emergia como um símbolo, não apenas de conflito, mas da busca pelo conhecimento. Foi nesse contexto que a Igreja Católica decidiu empreender um caminho rumo à reabilitação de Galileu. Um ato que ressoaria entre eruditos, cientistas e crentes. O primeiro passo rumo a essa redenção começou em 1979, quando o Papa João Paulo II anunciou a intenção de revisar o caso. Em um movimento audacioso, o pontífice convocou um grupo de especialistas para analisar o julgamento. Essa análise não apenas pretendia revisar os fatos, mas também entender o contexto que levara à condenação. A decisão de abordar esse capítulo obscuro foi um ato de autocrítica que marcou um antes e um depois. No entanto, a reabilitação de Galileu não se limitou a um pedido de desculpas. A Igreja enfrentava um desafio: como reconciliar a visão científica de Galileu com seu ensino. Em uma tentativa de alcançar essa reconciliação, o Vaticano organizou conferências onde foram exploradas as contribuições de Galileu. Em 1992, o Papa João Paulo II fez um discurso no qual reconheceu os erros cometidos no julgamento, um momento de grande expectativa. As convicções científicas podem mudar, disse, e como Igreja, devemos ser capazes de discernir a verdade. Esse reconhecimento não foi apenas um ato de justiça, mas também uma tentativa da Igreja de se posicionar em uma nova era, uma era onde ciência e fé não precisam estar em conflito. A figura de Galileu, que havia sido condenada, agora ressurgia como uma ponte entre dois mundos. Debate-se se foi um ato de redenção ou uma estratégia da Igreja para modernizar sua imagem. A resposta se dissipava na bruma da história. A reabilitação de Galileu teve consequências profundas. Seu legado foi revitalizado em um contexto contemporâneo. As universidades começaram a reavaliar sua obra, o que levou a um ressurgimento do interesse. Os estudos sobre Galileu se multiplicaram, gerando um novo apreço por sua coragem. No entanto, a reabilitação também deixou perguntas sem resposta sobre se a Igreja realmente havia mudado ou se era uma tentativa de apaziguar as críticas. A questão do capítulo da reabilitação de Galileu persiste. A história de um homem que desafiava as convenções ressoa com novas gerações, convidando-as a questionar e a buscar a verdade. À medida que o novo milênio avançava, o legado de Galileu se entrelaçava com a cultura popular, tornando-se um símbolo da luta pela liberdade de pensamento.
À medida que a história de Galileu se entrelaça com a evolução da Igreja, levanta-se uma pergunta: que outros segredos permanecem ocultos na história da ciência e da religião? Enquanto a figura de Galileu se torna um ícone, o caminho para a reconciliação entre ciência e fé continua repleto de complexidades. No próximo capítulo, exploraremos como a figura de Galileu se transformou em um símbolo na cultura popular, um reflexo dos dilemas modernos sobre ciência, verdade e crença. Sua história, agora repleta de matizes, convida à reflexão sobre o conflito eterno entre diferentes formas de conhecimento. A história de Galileu não se limitou apenas às páginas dos livros. Sua figura tem sido uma fonte inesgotável de inspiração na cultura popular, uma influência que perdura ao longo do tempo. Neste capítulo, desvendaremos como a iconografia de Galileu tem sido representada e reinterpretada em diversas expressões culturais, revelando não apenas sua importância histórica, mas também como seu legado continua a ressoar na atualidade. À medida que o Renascimento floresceu, uma nova forma de pensamento começou a tomar forma, desafiando as velhas crenças. Nesse contexto, Galileu Galilei emergiu como uma figura central, um pioneiro cujas observações astronômicas transformaram a compreensão do universo e atraíram a atenção de artistas e escritores. A figura de Galileu se tornou um símbolo da luta pela verdade, um arquétipo que ressoaria durante séculos. O impacto de Galileu na narrativa literária é inegável. Desde o século XVII, escritores como o dramaturgo italiano Carlo Goldoni e o poeta inglês John Milton começaram a incorporar a figura do cientista em suas obras, utilizando sua história como um espelho para explorar temas de liberdade de pensamento. Em obras como O Paraíso Perdido, Milton evoca o gênio de Galileu como uma representação da luta entre a luz e a escuridão. É pertinente analisar o que atraía os escritores para sua figura, se era sua história de perseguição ou algo mais profundo. A arte também foi influenciada pela figura de Galileu. Pintores como Artemisia Gentileschi e Giovanni Battista Tiepolo deixaram sua marca, em ocasiões enfatizando seu conflito com a Igreja Católica. Em obras como A Morte de Galileu, captura-se a tensão dramática de seu julgamento, onde o conhecimento colide com o dogma. Essas representações não apenas documentam um momento histórico, mas também levantam questões sobre o custo do conhecimento. Debate-se se a arte é um mero reflexo da história ou se tem o poder de mudá-la. No século XX, a figura de Galileu se tornou ainda mais proeminente, convertendo-se em um símbolo do conflito entre ciência e religião. Obras teatrais como A Vida de Galileu, de Bertolt Brecht, não apenas dramatizam sua história, mas também abordam questões filosóficas sobre a responsabilidade do cientista. Nesse contexto, Galileu se torna um personagem trágico, preso entre sua paixão pela verdade e as forças que buscam silenciá-lo. A obra de Brecht levanta uma pergunta: até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossas convicções em nome da ordem estabelecida? O cinema também abraçou a figura de Galileu com filmes que exploram sua vida, desde documentários que analisam seu legado até dramatizações que exploram seu conflito com a Inquisição. A narrativa de Galileu foi adaptada para novas audiências. Filmes como Galileu, dirigido por Liliana Cavani, não apenas retratam sua vida, mas também convidam à reflexão sobre os desafios que enfrentam os pensadores. É pertinente analisar que lições podemos extrair de sua vida em um mundo onde a ciência frequentemente enfrenta o ceticismo. Além da literatura e da arte, a figura de Galileu encontrou seu lugar na música e na filosofia. Compositores criaram obras inspiradas em sua vida, enquanto poetas utilizaram sua história como uma metáfora. A ressonância de Galileu se faz sentir também na ciência contemporânea, onde seu legado se torna um guia para novas gerações. Em um mundo onde o conhecimento continua a ser ameaçado, a figura de Galileu é um lembrete do custo da busca pela verdade. No entanto, apesar de sua proeminência, ainda persiste uma questão em torno de sua figura. Como é possível que um homem cuja vida foi marcada pela luta tenha conseguido transcender seu tempo e se tornar um ícone? A resposta pode residir em sua capacidade de inspirar outros a questionar e explorar. A influência de Galileu, sua busca por respostas e seu desafio à autoridade ressoam na cultura popular. Mas essa reflexão sobre seu legado não se limita apenas a admirar seu gênio. Nos convida a questionar nossas próprias crenças. Em um mundo onde ciência e religião frequentemente estão em conflito, o legado de Galileu nos lembra que a curiosidade é essencial para o progresso. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo,
exploraremos o debate mais amplo sobre ciência e religião que o caso de Galileu suscitou. A figura de Galileu, um mártir da verdade científica, se torna o símbolo de uma luta que continua. Os segredos desse conflito milenar ainda estão sendo investigados. A história de Galileu é apenas o começo de uma exploração mais profunda. A história de Galileu se manifestou de maneira palpável, refletindo a crescente tensão entre ciência e religião. No século XVII, a Europa se encontrava mergulhada em um turbilhão de mudanças, onde a reforma protestante ressoava. A Igreja Católica, em uma tentativa de manter sua autoridade, se agarrava à interpretação tradicional das Escrituras, enquanto novas ideias científicas começavam a desafiar a percepção do mundo. Com Galileu Galilei no centro, sua história se tornaria um símbolo da luta entre o raciocínio científico e a fé dogmática. O contexto histórico deste capítulo se situa em uma Europa dividida. Na Itália, a Santa Sé exercia um poder significativo. A Inquisição, estabelecida para erradicar a heresia, se tornou um instrumento temido. Neste ambiente hostil, Galileu, com seu engenho, se atreveu a desafiar a visão geocêntrica, uma visão abençoada pela Igreja. Entre os atores-chave se destaca o Papa Urbano VIII, que inicialmente foi um defensor de Galileu. Sua relação era complexa. Urbano VIII havia sido um amigo próximo, mas quando Galileu publicou sua obra Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo, em 1632, a situação mudou. A obra, que defendia o sistema heliocêntrico, foi percebida como uma zombaria à postura papal, com o personagem de Simplício representando as ideias do Papa. A decisão de Urbano VIII de permitir que Galileu publicasse se tornou uma das mais controversas. É pertinente analisar se a amizade pode ter cegado o Papa. O desenvolvimento dos eventos se precipitou no ano de 1633, quando Galileu foi chamado a comparecer diante da Inquisição. Seu arresto e julgamento foram um espetáculo midiático. À medida que as acusações de heresia se acumulavam, a tensão aumentava. A defesa de Galileu, que se baseava na premissa de que suas descobertas não contradizem a fé, foi insuficiente. Neste clima, Galileu se viu obrigado a abjurar, uma decisão que poderia ser interpretada como um ato de sobrevivência. As consequências imediatas foram devastadoras. Galileu foi condenado à prisão domiciliar, um destino que o isolou. No entanto, no silêncio de sua vila em Arcetri, continuou trabalhando, desafiando novamente as convenções. Sua obra Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências se tornou um símbolo de resistência. Contudo, é pertinente analisar o custo e se o preço da verdade era a liberdade de expressar o pensamento. A questão do capítulo reside na pergunta se a ciência e a religião poderiam coexistir sem conflito. A história de Galileu não é apenas a de um homem aclamado por suas contribuições, mas também a de um mártir na luta pela liberdade de pensamento. Seu legado não apenas desafia a concepção de um universo em que razão e fé se encontram em lados opostos, mas também convida à reflexão sobre a natureza do conhecimento. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como Galileu tem sido visto ao longo da história como um símbolo da luta pela verdade científica, tornando-se um mártir que inspira gerações. Será analisado quais segredos aguardavam em seu legado e como sua figura evoluiu na cultura popular. A resposta nos levará a uma nova dimensão de seu imenso impacto. A luta entre razão e fé não apenas abalou as bases do pensamento, mas também cimentou a figura de Galileu Galilei na história como um símbolo da busca pela verdade. Nascido em um mundo onde as crenças dogmáticas dominavam, Galileu se ergueu como um farol de racionalidade. Em suas investigações, enfrentou não apenas a resistência de seu tempo, mas também a questão de como a humanidade poderia reconciliar a ciência com a religião. À medida que seu legado se desdobrava, ele se transformaria em um emblema da luta pela liberdade intelectual. Contexto histórico. No início do século XVII, a Europa se encontrava em efervescência intelectual e espiritual. A reforma protestante havia desafiado a autoridade da Igreja Católica. Nesse ambiente, o heliocentrismo de Copérnico, que Galileu defendeu, não era apenas uma teoria, era um desafio à visão geocêntrica. Enraizada na doutrina cristã, a Inquisição, em seu papel de guardiã da ortodoxia, se preparava para agir. Nesse contexto, a figura de Galileu emergia com força, como um mártir da verdade científica. Personagens e decisões. Chave.
Os atores desse drama eram variados. Por um lado estava o próprio Galileu, um homem de ciência cuja tenacidade o levou a desafiar as normas. Em frente, a figura autoritária da Igreja Católica, representada pelo Papa Urbano VIII, que, inicialmente havia acolhido Galileu, mas cuja paciência se veria esgotada. A decisão de Galileu de publicar suas descobertas em obras como O Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas não apenas lhe granjeou admiradores, mas também inimigos. A escolha de desafiar a Inquisição se tornaria uma das decisões mais significativas de sua vida. Desenvolvimento dos eventos. O ano de 1633 se tornaria um marco. Acusado de heresia, o cientista foi chamado a comparecer diante da Inquisição em um julgamento que ressoaria ao longo dos séculos. Durante esse processo, as tensões alcançaram um ponto álgido. A atmosfera na sala era tensa. Galileu, consciente de que suas teorias desafiavam a fé, enfrentou seus acusadores com uma mistura de humildade e desafio. A pressão era intensa, e enquanto as autoridades eclesiásticas sustentavam que a interpretação literal das Escrituras deveria prevalecer, Galileu defendia sua posição com lógica e evidência. Finalmente, em um ato de pragmatismo, Galileu abjurou publicamente de suas ideias. Esse momento deixou uma marca indelével em seu legado. Debate-se o que realmente significou essa abjuração. Se foi um sinal de fraqueza ou uma estratégia para proteger sua vida e continuar seu trabalho. A resposta não seria simples. Consequências imediatas. As consequências desse julgamento foram profundas. Galileu foi condenado à prisão domiciliar, uma prisão que ameaçava silenciar sua voz. No entanto, mesmo em sua vila em Arcetri, sua mente continuava ativa, gerando ideias que influenciariam gerações. A história o lembraria não apenas como um cientista perseguido, mas como um mártir que não abandonou sua busca pela verdade. As repercussões de sua abjuração ressoariam nas instituições acadêmicas e eclesiásticas, convertendo sua figura em um símbolo da luta entre razão e fé. A história de Galileu não apenas se tornaria um relato de perseguição, mas um lembrete de que a busca pelo conhecimento pode acarretar sacrifícios. O enigma do capítulo. À medida que nos aprofundamos na figura de Galileu, surge uma pergunta: o que significa ser um mártir da verdade científica? É a luta pelo conhecimento um caminho solitário? A figura de Galileu se ergue como uma questão que convida à reflexão sobre o custo da verdade. Sua história nos confronta com a pergunta de como a ciência e a religião podem coexistir. O contraste entre sua abjuração e seu legado levanta uma tensão que persiste. A história de Galileu não é apenas um testemunho de seu tempo, mas também um aviso sobre os perigos de silenciar a curiosidade. Ao longo dos séculos, sua figura inspirou cientistas, tornando-se um ícone da resistência. Em um mundo que ainda enfrenta dilemas semelhantes, o simbolismo de Galileu permanece vivo. A história de Galileu Galilei é uma jornada através dos mistérios da condição humana, a luta pelo entendimento e o conflito da razão contra a fé. Em seu legado, encontramos não apenas um cientista, mas um símbolo da luta pela liberdade de pensamento. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, refletiremos sobre as lições de tolerância que se desprendem de sua história. A figura de Galileu nos convida a questionar como podemos estabelecer um diálogo entre diferentes formas de conhecimento, uma jornada que pode ser fundamental para o futuro. É pertinente analisar se poderemos, finalmente, aprender a coexistir. A tensão e o conflito que cercaram a figura de Galileu Galilei não apenas marcaram sua vida, mas também deixaram uma repercussão na história do pensamento humano. Enfrentando a rigidez de uma igreja que via em suas descobertas um desafio, Galileu se tornou um símbolo de resistência intelectual, mas também da necessidade urgente de diálogo e tolerância entre diferentes formas de conhecimento. Neste capítulo, refletiremos sobre essas lições que emergem de sua vida e que ainda hoje ressoam. No início do século XVII, a Europa se encontrava mergulhada em um ambiente de profundas transformações. A revolução científica começava a se gestar, desafiando noções antigas. No entanto, esse florescimento do conhecimento não era um processo linear. O medo do desconhecido e a necessidade de controle social eram palpáveis. A reforma protestante havia fraturado a unidade religiosa e a contra-reforma católica buscava reafirmar o poder da Igreja. Nesse contexto, o heliocentrismo de Copérnico, defendido por Galileu, se erguia como um desafio não apenas científico, mas também teológico.
Os personagens envolvidos eram variados. Por um lado, Galileu, o cientista que advogava por um universo regido pelas leis da física. Por outro, a Igreja Católica, representada por figuras como o Papa Urbano VIII, que inicialmente havia mostrado simpatia por Galileu. No entanto, a relação entre ambos se tornaria tensa à medida que as implicações de suas descobertas se tornavam evidentes. Debate-se como poderia a Igreja aceitar um modelo do universo que deslocava a Terra do centro. Os eventos se desenrolaram com uma rapidez inquietante. Após a publicação do Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, em 1632, Galileu não apenas havia argumentado a favor do modelo heliocêntrico, mas também havia satirizado seus oponentes. Aquilo foi o estopim que levou a Inquisição a tomar cartas no assunto. Em 1633, consumou-se o julgamento que o condenaria. A pressão sobre Galileu se intensificou, e sua abjuração diante da Inquisição foi mais do que um ato de humilhação, foi um lamento pelo futuro da ciência. Analisa-se se foi um ato de traição a seus princípios ou uma medida pragmática. As consequências imediatas foram devastadoras. Galileu não apenas foi privado de sua liberdade, mas também se desencadeou uma onda de repressão intelectual. A condenação de Galileu serviu como advertência para outros pensadores, que viam em seu destino uma mensagem clara sobre os limites do conhecimento. A intolerância em relação a novas ideias se tornou uma norma. É pertinente analisar que segredos aguardavam nas profundezas desse conflito. Poderia o legado de Galileu ser um farol de esperança? Apesar das sombras, a jornada de Galileu nos deixa lições valiosas sobre a tolerância. A ciência não pode prosperar em um ambiente de medo. Cada descoberta requer um espaço onde se respeite a diversidade de pensamento. Nesse sentido, o caso de Galileu se torna um espelho que reflete a luta pela liberdade intelectual. Sua vida nos convida a questionar nossas próprias crenças e a considerar que o conhecimento não é um monólito, mas um mosaico em constante mudança. A história de Galileu é um convite a abrir nossas mentes e a estabelecer um diálogo sincero entre ciência e fé, entre passado e futuro. No entanto, o caminho para a reconciliação é árduo. Ao olhar para o futuro, a figura de Galileu continua sendo uma iluminação. A necessidade de um entendimento mútuo, de um respeito às diferentes formas de conhecimento, é mais relevante do que nunca. A história nos ensina que, apesar dos conflitos, sempre há espaço para o diálogo. Na busca por respostas, nos encontramos em um ponto onde o legado de Galileu nos leva a explorar não apenas sua vida, mas também o impacto que suas ensinanças têm na atualidade. A ciência e a religião não devem ser vistas como inimigas, mas como aliadas na busca pela verdade. Com essa reflexão, adentramos no último capítulo, onde exploraremos como o legado de Galileu persiste, iluminando o caminho para um futuro onde a ciência e a cultura se entrelaçam. Analisaremos como sua figura evoluiu na era contemporânea e que lições podemos extrair para enfrentar os desafios do mundo atual. O julgamento de 1633 ressoa nos corredores do tempo, um eco que nos convida a refletir sobre o legado de um homem que desafiou a ignorância e o dogma. Galileu. Galilei não apenas mudou a forma como entendemos o universo, mas também semeou as sementes de uma revolução científica que floresceria, apesar das adversidades. Agora, ao final desta jornada, nos encontramos em um limiar que nos convida a explorar como seu legado continua vivo na ciência e na cultura contemporâneas. O contexto histórico deste legado começa em um mundo que, apesar de ter avançado, ainda luta com as mesmas tensões que Galileu enfrentou. No século XXI, a ciência e a religião continuam em um delicado equilíbrio. As repercussões da defesa do heliocentrismo se fazem sentir em debates contemporâneos sobre a mudança climática, a pesquisa genética e a exploração espacial. É pertinente analisar se a história de Galileu é um aviso ou uma esperança. Os personagens que moldaram o legado de Galileu são numerosos. Desde seus contemporâneos como Johannes Kepler e René Descartes, até figuras modernas como Stephen Hawking e Neil deGrasse Tyson, todos tomaram como referência a coragem de Galileu. Suas decisões não apenas desafiaram a Igreja Católica, mas também abriram discussões sobre a ética da ciência. Debate-se quais decisões tomaríamos hoje em uma encruzilhada semelhante. O desenvolvimento dos eventos que levaram à perpetuação do legado de Galileu é um relato intrincado. Desde a publicação de Sidereus Nuncius até sua condenação por heresia, cada passo foi um ato de desafio.
Sua invenção do telescópio foi uma ferramenta que lhe permitiu olhar além e desafiar as verdades aceitas. Ao longo dos séculos, seu legado tem sido utilizado para defender a liberdade de pensamento. É pertinente analisar como poderíamos aplicar essas lições em um mundo frequentemente dividido. As consequências imediatas de suas ações se manifestaram na forma como a ciência começou a ser percebida. Galileu não apenas abriu um caminho para o heliocentrismo, também estabeleceu um novo enfoque metodológico que priorizava a observação. A comunidade científica que surgiu após sua morte foi fundamental para o desenvolvimento da física moderna. Suas ideias lançaram as bases para a obra de Isaac Newton e outros pensadores. É relevante analisar qual impacto essas ideias teriam no futuro. No entanto, a questão que persiste é como este legado tem sido interpretado e às vezes mal interpretado. A figura de Galileu tem sido utilizada tanto como um símbolo de resistência quanto de controvérsia. Debate-se se sua mensagem foi distorcida, adaptada às agendas de quem busca justificar suas próprias crenças. À medida que a ciência avança, o legado de Galileu convida a um exame crítico. Hoje em dia, o legado de Galileu se manifesta em múltiplas facetas, desde a educação científica até sua representação no cinema. Sua história continua a capturar a imaginação. Autores e cineastas têm explorado sua vida, apresentando-o não apenas como um cientista, mas como um herói da liberdade intelectual. Sua figura é um lembrete de que a busca pelo conhecimento muitas vezes implica coragem. É pertinente analisar como podemos honrar seu legado. No âmbito científico, o impacto de Galileu é inegável. A metodologia que ele defendeu se tornou um pilar. Hoje, os cientistas continuam a utilizar seus princípios para desvendar os mistérios do universo. A exploração de Marte e a pesquisa em física quântica devem sua existência à audaciosa ruptura de Galileu. Debate-se quais mistérios ainda nos aguardam. O legado de Galileu também se estende à esfera social. Sua luta pela liberdade de pensamento ressoa nos debates atuais sobre a censura. Em um mundo onde a desinformação pode se propagar, sua história nos lembra da importância de questionar. A luta pela verdade que Galileu exemplificou continua sendo relevante. É pertinente analisar se estamos dispostos a ser os defensores da verdade. Finalmente, o legado de Galileu Galilei é um testemunho da capacidade humana de desafiar as convenções. Ele nos deixa com perguntas profundas sobre nossa relação com o conhecimento e a autoridade. Em sua busca, nos lembra que o valor de questionar é o que impulsiona o progresso. Assim, ao concluir este percurso, nos deparamos com uma verdade inescapável. A busca pelo conhecimento nunca para. A cada descoberta, seu espírito continua vivo, guiando aqueles que se atrevem a olhar para as estrelas. Debate-se quais segredos do universo ainda aguardam e quem será o próximo a desvendá-los. No horizonte do tempo, o legado de Galileu perdura, um farol na vasta escuridão.